Para alguns, o caso Vini Júnior teve seu fim. Para outros, na verdade, foi só o começo. Muita gente acredita que tudo que Vini Júnior passou na Espanha serviu de grande aprendizado, que a partir do momento que o Real Madrid novamente vê situações em que o próprio jogador sai dessa maneira, escorraçado no estádio de futebol, a primeira decisão do Vini vai ser realmente sair do clube que está. E por mais que tenha tanta homenagem assim pro cara, que convenhamos merece muito, o jogador brasileiro já passou por poucas e boas e grandes traumas perante coisas que poderiam ter sido muito evitadas, desde que o próprio Real Madrid entendesse a gravidade da situação e já tivesse se posicionado a público antes. E acima de tudo, para Vinícius as coisas precisam ser bem pensadas, pois os próprios preconceituosos vão tentar resistir. Os torcedores do Sevilha vão planejar e estão planejando um protesto contra Vinícius Júnior na próxima rodada da La Liga. O grupo é contra a anulação do cartão vermelho recebido pelo brasileiro contra o Valência, na partida em que foi alvo do racismo. Revoltados com a decisão da RFEF, a Federação Espanhola de Futebol, que anulou a suspensão do Vinícius, os torcedores do Sevilha planejam um movimento na próxima rodada da La Liga contra o próprio Real. O site Vamos Mi Sevilla classifica a decisão que cancelou o cartão vermelho recebido pelo jogador brasileiro na partida contra o Valência, em que ele sofreu insultos racistas, como um dos maiores escândalos da história do futebol espanhol. Aí fala sério, você vê isso tudo e acha normal? Eu, por exemplo, não vejo isso e acho comum. Qualquer que seja a situação envolvendo Vinícius, os caras levam a proporção à última quinta potência. E essa mesma atitude da La Liga e dos preconceituosos em relação ao Vini pode fazer um velho conhecido ficar distante do futebol espanhol, por pura e espontânea revolta. E é por isso que você vai ver agora a atitude de Lionel Messi, que pode fazer ele ficar longe da La Liga. E o motivo? A situação com Vini Júnior. Pede-se aos torcedores do Sevilha que não vão ao estádio para a partida contra a equipe de Florentino Pérez, ou que o faça após o início da mesma, para mostrar sua inconformidade com o presidente da equipe madrilenha. Esse é um trecho da publicação que indicou esse protesto que o Sevilha vai fazer contra o Real pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán. Revoltados com a situação, muitos dos caras que querem ver a situação continuar pegando fogo na Espanha vão tentar mover os seus pauzinhos para deixar tudo da maneira que tá. Mas você sabe muito bem que órgãos e autoridades começaram a agir, e além da prisão de vários torcedores que fizeram um inferno com Vinícius, agora o monitoramento vai ser bem mais acirrado e bem mais contido. Agora o monitoramento vai ser bem mais eficaz. Ao menos é o que prometeu o presidente Javier Tebas, que comanda toda a instituição da La Liga. O presidente pediu desculpas públicas a Vinícius Júnior, acabou voltando atrás e admitiu racismo nos estádios. Javier Tebas falou com exclusividade aos portais brasileiros nessa quarta-feira sobre todo o racismo enfrentado pelo atacante Vinícius Júnior no Campeonato Espanhol, cujo episódio mais recente foi no último domingo, no jogo do Real Madrid contra o Valência. Tebas pediu desculpas ao jogador em relação às polêmicas nas redes sociais. Se houve esse inconveniente, se ele também não interpretou bem ou mal, eu tenho que pedir desculpas, eu não tenho nenhum problema. O importante aqui não é o tweet. Há insultos racistas determinados a insultar Vinícius? Sem dúvida. O presidente da La Liga está em conta de todos esses insultos. Os encontramos faz muitos anos e farei agora o mesmo em defesa de Vinícius e dos jogadores que estiverem na Espanha ou de qualquer raça que enfrentem gritos racistas. Sempre foi a minha conduta e sempre será essa. Não vou mudar e pedirei desculpas se interpretou mal o tweet. Não era minha intenção. No mesmo dia do episódio do racismo no estádio Mestalla, Javier Tebas usou as redes sociais para responder às críticas feitas por Vini. O dirigente chegou a insinuar que o atacante do Real exagerou nas acusações de negligência da La Liga em casos semelhantes. Além disso, chegou a declarar que o jogador brasileiro não entende a competência da entidade no futebol espanhol. Na última segunda-feira, Tebas voltou a contestar o Vinícius e negou que a Espanha ou a própria Liga Espanhola sejam racistas. Ele disse que o brasileiro está sendo injusto nas acusações e reforçou o papel da La Liga em denunciar os casos de racismo às autoridades do país. E é um grande fato que um velho conhecido que está perambulando por aí e vai sair do PSG pode inclusive não ir mais para a La Liga por conta disso. Segundo confidentes apontados pelo Diário AS, Lionel Messi não vê mais o cenário da La Liga como uma boa imagem para sua carreira. Internamente, além de ter ficado revoltado com a situação que envolveu Vini Júnior, Lionel Messi compreende que talvez voltar para a Liga Espanhola, ainda mais nesse caso e diante de tantas repercussões, pode ser um fator negativo à sua imagem e à sua carreira. O jogador compreende que a omissão e a dificuldade que os órgãos têm em estabelecer problemas como esse podem ser fatores que manchem todo o campeonato espanhol, de uma maneira que torne a liga menos atrativa e bem menos quista em relação tanto a patrocinadores como a público. Além disso, segundo o próprio Diário AS, o jogador reconhece que a liga vem se tornando menos profissional em relação a fatores tanto sociais quanto
quanto desportivos, e isso pode afastar o Messi de voltar ao próprio Barcelona. O superintendente da La Liga acabou negando que a própria Liga Espanhola se torna negligente, e mesmo que se torne completamente incompreensível com casos como esse, e reiterou, reafirmando e reforçando que a La Liga vai fazer de tudo que tiver ao alcance para restabelecer a igualdade e a equidade no Campeonato Espanhol. Mas será mesmo que o Campeonato Espanhol vai perder a principal joia? E não, eu não tô falando do Messi, pois o Messi ainda nem chegou, e talvez nem chegue. Tô falando do Vinícius. Será que Vinícius vai ter cabeça para superar tudo isso? Bom, Florentino Pérez já indicou e vai fazer de tudo, mas de tudo mesmo, para que o jogador continue com a cabeça fria jogando pelo Real Madrid. Não é de hoje que Vinícius Júnior é um assunto de alta relevância e discussão tanto no Brasil como no mundo. Ainda muito jovem, sem nem completar sua maioridade com 17 anos, Vini foi negociado numa transferência de altíssimos valores. O clube protagonista da transação era o Real Madrid, unanimidade por grandes analistas do futebol como o maior time do mundo. Os valores acordados na negociação envolviam 45 milhões de euros pela joia rubro-negra, e a transferência só pôde ser concretizada em 2018, quando o garoto enfim se tornasse maior de idade. No entanto, isso foi o suficiente para que algumas de suas atuações no Flamengo fossem escancaradas como pífias e decepcionantes. Pouco foi considerado que Vini tinha apenas pouco tempo de experiência no profissional, e muitas críticas foram direcionadas ao jogador. Em 2018 ele conseguiu ser um destaque notável do clube brasileiro, saindo em alta para a Espanha. Ainda assim, a desconfiança era muito grande sobre o dote técnico de Vinícius, e isso se provou desde a primeira atuação do menino malvadeza com a camisa madrilenha. Todos os olhos do mundo se voltaram para ele, como se automaticamente teríamos um jogador imparável desde o primeiro minuto. De fato, isso não aconteceu, e Vini teve que ser integrado ao Real Madrid Castilla, a equipe B do Real, para que ganhasse mais força física, aprimorasse suas ações de jogo e desenvolvesse melhor seu futebol. Vini retomou a equipe principal do clube, mas ele não engrenou como esperado, e muitas cobranças foram voltadas ao então treinador do clube, Zinedine Zidane, e o presidente Florentino Pérez. As perguntas, claro, eram bem afiadas, mas Florentino manteve a palavra e manteve Vini malvadeza no eixo. Depois disso, o craque do Mengão despontou e se tornou um jogador importante até na recente final da Champions League. E é por isso hoje que você vai ver o que Florentino Pérez fez no off para poder manter o Vinícius Júnior atento no Real, e o carinho que ele desenvolveu pelo jogador brasileiro. Lateral. Quando você imagina lateral, vários nomes vêm à sua cabeça. O hoje recluso na prisão Daniel Alves, o lateral Marcelo, e até mesmo os brasileiros lendários Cafu e Roberto Carlos. É um grande fato que essa posição revolucionou o esporte, e hoje no Brasil inclusive temos uma safra que não é muito boa perante o que já foi. Pois você acredita que o Vini já jogou nessa posição? Caso você esteja esquecido ou mesmo não saiba, Zinedine Zidane colocou o jogador para ir para lateral durante alguns jogos enquanto esteve no finzinho da sua passagem pelo Real Madrid. Enquanto isso, um certo treinador italiano estava treinando o Everton na Inglaterra. O nome? Carlo Ancelotti. Por incrível que pareça, Ancelotti encarou alguns anos do ostracismo no futebol, após algumas campanhas em equipes como o Bayern de Munique, onde os títulos da UEFA Champions League não vieram e o treinador teve que encarar outros desafios. Quando muita gente achava que o tempo do Ancelotti no futebol já tinha passado, Florentino decidiu dar uma segunda chance e trouxe o treinador que fez uma excelente campanha com o Everton na Premier League novamente para o clube. Zinedine Zidane, após conquistar algumas UEFA Champions Leagues, acabou ficando recluso no cargo e precisou sair muito por conta de atuações um pouco negativas do Real. Por mais que sua idolatria como jogador fosse importante, havia muito claro a mensagem de que Zidane não fazia o Real Madrid jogar tal qual merecia. E enquanto isso, um certo menino brasileiro tentava rabiscar em campo, fazer jogadas construtivas e tentar contribuir de alguma forma tanto tática quanto tecnicamente, porém nunca era valorizado. E em qualquer circunstância, geralmente Florentino acaba se desfazendo de jogadores que não conseguem construir tanto aparato técnico assim, e que não conseguem logo de cara mostrar o motivo exato do porquê vestem a camisa do Real Madrid. Foi assim com vários nomes, numa lista que chega a ser até infinita. Nem mesmo os grandes ídolos como o próprio Casemiro e talvez até o Sérgio Ramos escapam dessa lista negra do Florentino. Mas calma, quando eu falo em lista negra, não é algo tão pesado assim. É simplesmente a lista que Florentino faz para dar as suas famosas dispensas. Pois eis que com o jogador brasileiro a coisa foi diferente. Quando muita gente pedia para Florentino Pérez se desfazer completamente do jogador brasileiro, muito por conta das atuações do Vini serem até então meio pífias e muitos aqui do Brasil cravarem que ele não seria ninguém na bola, Florentino Pérez deu um voto de confiança. E mas lá atrás, em entrevista pro portal El Chiringuito, quando perguntado sobre Vinícius Júnior e principalmente se ele venderia ou não, Florentino foi muito áspero. Vinícius é um jogador diferente, com Vinícius não trocaria nem por Mbappé. Vinícius é um jogador que nem por todo o dinheiro do mundo a gente vai trocar. Ele não se troca e não se vende. É como
como se o Vinícius Júnior fosse o próprio Real Madrid em campo, uma representatividade que vai muito além de qualquer coisa. O respeito, o carinho, o amor que ele tem pelo clube são coisas raras de se ver no futebol de hoje em dia, onde as cifras milionárias fazem o possível e o impossível através de seus montantes absurdos e estonteantes para fazerem a diferença. Pois com Vini as coisas foram bem tranquilas e ele só precisou de tempo e adaptação para se tornar o principal jogador da posição do mundo. E a atitude que Florentino Pérez teve justamente no momento que Vini mais precisava, diante do momento tão delicado da carreira dele, chegou a impressionar. Florentino chamou o Vinícius Júnior para as tribunas dele, algo que você jamais imaginaria ver, ou pelo menos não um jogador que fosse comum no clube. Só mesmo grandes nomes da prateleira do Cristiano Ronaldo, ou mesmo seu Di Stéfano, ídolo grande do Real Madrid, jogasse hoje em dia, teria uma honra de ter, sentar ao lado da tribuna do grande magnata madrilenho, que faz as suas decisões e cifras o Real se tornar cada vez mais forte. A confiança que ele teve no jogador brasileiro é a prova muito crassa de que o Brasil realmente tem um DNA e puro sangue diferentes. Florentino dentro do futebol não é nenhum santo e já tomou algumas decisões bem erradas, mas o que com certeza não podemos alegar é que nesse caso ele errou, muito pelo contrário, tomou uma atitude executiva e administrativa importante, claro que com medo de perder o Vini, mas também dando todo o moral necessário para que ele pudesse ficar no clube e conseguisse passar por essa fase. Ainda assim, não se engane, várias equipes vão tentar tirar o Malvadeza, aproveitando esse momento de um Vini meio cabisbaixo. As equipes vão fazer mundos e fundos e vão tentar de tudo mesmo para tirar o Malvadeza daí. Mas vamos combinar, o Real Madrid não vai deixar isso passar barato e tampouco vai simplesmente largar tudo, vai fazer o possível para Vini ficar. E é óbvio que tendo o principal talento da La Liga, Florentino Pérez fará mundos e fundos para que ele continue. Ao menos foi isso que foi divulgado após a reunião interna entre Vini e Florentino. O Real Madrid estará disposto a combater quaisquer que forem possíveis atos racistas que novamente voltem a continuar. O Real Madrid vai tomar medidas drásticas e o que quer que for necessário para que Vini fique tranquilo na Europa e acima de tudo para que Vini continue vestindo a camisa branca dos Los Blancos e possa honrar a equipe da melhor maneira. Assim como a torcida do Real Madrid demonstrou no jogo contra o Rayo Vallecano, será um incrível ato de solidariedade e acima de tudo respeito e gratidão. Se houvesse respeito no futebol para todo mundo, seja de diferentes credos, classes, etnias, as coisas estariam bem melhor. Pois agora que o Real Madrid deu o exemplo e continue dando a Vinícius Júnior tudo que o brasileiro merece. Que a expressão baila Vini não seja em vão e que o jogador brasileiro continue tendo a calma e o talento para conseguir discernir tudo isso, passar por essa fase ruim e dar alegrias ao torcedor merengue. Ele joga muito, né? Ele vem, arma, ajeita pro Vinícius, pedalou, Vinícius passou no meio de dois, Vinícius Júnior, que isso, que fita, que jogada, que golaço! Gol!